Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o 26º episódio da terceira temporada do Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Galera, Vem Pra Roda tem novidades. São as camisetas VPR. Vai lá, siga lá, encomende a sua e venha fazer parte desse movimento. Também gostaria de agradecer aqui a Elaine e ao Giba. Olha o presente que eu ganhei aqui, ó. Vem Pra Roda, ó o Gunguinha. Pessoal tiver interessado em encomendar uns bonequinhos desses, só entrar lá no Instagram, fazer o contato com a Elaine. A gente vai deixar aqui o link certinho. Aí vocês vão lá e encomendam o seu para presentear o mestre, né, o professor e o pessoal que vocês acharem interessante. Galera, vamos para Brasília. Meu convidado é um capoeira da antiga e tem uma história muito bacana na capoeira e vai deixar sua história aqui pra gente. Mestre Amendoim, mestre, seja bem-vindo, mestre. Obrigado pela oportunidade, mestre Gunga. É uma satisfação muito grande participar do seu programa. Eu acompanho o seu programa já há algum tempo. Gosto muito das entrevistas, né? A gente sempre aprende alguma coisa, sempre tem uma visão ampliada, né, em relação à capoeira, né? Legal, legal. Então vamos lá, mestre. Vem pra roda. Quem é mestre Amendoim? Então, sou o Jorge Augusto Fernandes da Silva, nascido em Brasília, tenho 58 anos e vivo diretamente da capoeira. Comecei a capoeira em 1978, com o mestre Tabosa aqui em Brasília. E conheci o mestre Peixinho do Rio, quando ele veio dar um curso de capoeira aqui em Brasília, que na época não era muito comum, né? Mas ele veio fazer um estágio, eu participei. Como eu tinha parentes no Rio, eu fui para o Rio de férias, conhecer o trabalho do mestre. E aí eu me encantei com o trabalho e aí eu fiquei lá, participando do trabalho dele durante 5 anos, de 79 a 86. Nossa, que legal, legal. Começo de 80, né? Na década de 80. Uhum. E fala pra gente como é que era essa caminhada daí de Brasília até o Rio direto, só pra jogar capoeira, mestre, como a gente fala, né? Pois é, eu gostei muito do trabalho do mestre, da metodologia, né? Eu era muito novo, mas me encantei muito. E quando eu fui no trabalho dele no Rio, lá na Senzala, na época era em Copacabana, eu achei muito diferente, né? A capoeira. Então eu me encantei e quis ficar por lá. E aí eu consegui ficar trabalhando na academia do mestre e morando lá. E fiquei até 86. 86 eu vim para Brasília para dar aula, para começar o trabalho. 1986. Tá, mas pela senzala mesmo? Pela Senzala. Tá. E o senhor até hoje é senzala? Até hoje eu sou Senzala. Oh, que bacana, que bacana. Só Então, que eu faço meu próprio trabalho, né? Agora é Senzala Brasília. legal. Tá. E os contatos que o senhor tem com o pessoal do Rio aí? Ainda tem muito essa ligação? Então, o grupo cresceu muito, né? São muitos Uhum. mestres formados. Na minha época, assim, quando eu me formei, tinha no máximo 10 mestres. Hoje tem mais de 100. E tenho contato com muita gente, né? Uhum. Do Rio, mas eu vou pouco ao Rio. Depois que o mestre faleceu, então, aí Uhum. menos ainda. Tá, é mais um segmento, né? O senhor vai dar toque ao seu trabalho da sua forma, né? E a partir do momento que eu sou convidado, eu faço questão de ir, né? Uhum. Então, quando a gente é convidado, a gente vai. Eu vou muito lá no 200, né? Na roda que ele faz na praia, ele dá aula na praia. Sim, sim. Bacana, bacana. Então fala pra gente, mestre, qual foi o movimento da capoeira assim que encantou assim o senhor, que o senhor falou, esse eu tenho que aprender? O movimento que você fala, movimento de jogo É ou de jogo, movimento da capoeira floreio, de o movimento evento? da capoeira. Evento. Não, o movimento da capoeira, um jogo, um floreio. Eu acho que peão de mão, peão de cabeça, salto mortal,
Esse movimento que, quando a gente é jovem, a gente quer aprender, né? Quando você é jovem, você se encanta por isso, né? Fala, pô, o cara girou com a cabeça no chão, fez um peão de cabeça, fez um parafuso de mão, fez um salto mortal, era coisa de louco, né? Tipo, poxa, esse cara é um super-herói, né? Quem faz isso. Legal, verdade. E bacana. E o senhor tem recordações, assim, de quando o senhor começou a tocar berimbau? Olha, quando eu cheguei no Rio, eu arranhava um birimbau, aprendi praticamente os instrumentos, sempre tive facilidade. Atabaque, pandeiros, vendo as pessoas tocarem e imitando. Mas eu senti que eu comecei a aprender mesmo o birimbau com o mestre Peixinho. Ele tocava muitos instrumentos, muito atabaque, muito birimbau, e ensinava pra gente os toques, né? A diferença de um toque e a função de cada toque. E sempre tocou muito alto, né? Com som muito limpo. E fala pra gente, as rodas que o senhor guarda, assim, na memória, assim, tanto de Brasília quanto do Rio, assim, que o senhor sempre tá lembrando delas aí, umas rodas boas aí. Então, teve esse encontro em 84, né? Onde reuniu os capoeiristas do Brasil todo, no Rio de Janeiro. Esse encontro foi promovido pelo Grupo Senzala na época, que foi... O lema era pé quente, cabeça fria, em 1984. Foi um grande encontro onde se reuniu, eu tive a oportunidade de conhecer a velha guarda da Bahia, todos vivos ainda, né? O mestre Valdemar estava vivo, Valdemar da Paixão, mestre Canjiquinha, mestre Atanilo, mestre João Pequeno. O Brasil praticamente todo estava lá, só não estava o João Grande na época, porque na época eu fiquei sabendo que ele não podia viajar por causa do trabalho dele, trabalhava no final de semana. Mas esses mestres da velha guarda estavam quase todos vivos. E outro encontro foi o Encontro Nacional de Capoeira em Ouro Preto, que foi, se eu não me recordo a data, acho que foi 2 anos depois, 84, 85, 86. 86 teve um encontro também que fez todo mundo se reunir, né? Os grupos de capoeira, os grandes mestres de capoeira da época, né? Estavam todos, a maioria vivo ainda. Sim. E aí esses foram os primeiros encontros que eu participei, assim, que reunia o capoeirista do Brasil todo na época. Tá, e fala pra gente, como é pro senhor, que nem hoje o senhor pode sentar e falar assim, e como foi pro senhor o momento de estar perto dessas grandes lendas da capoeira? Pô, para mim foi um sonho, porque eu tive a oportunidade de conversar, de aprender música, de ver eles cantarem, né? De sentir a energia da roda. Na época era muito engraçado, tem algumas fotos antigas que cada mestre na roda tinha um berimbau e às vezes tinha 5 berimbau na época na roda. Que era o que não era que hoje não é comum. Se tu fizer isso, o pessoal fala que é errado, né? Sim. Mas quem ia falar alguma coisa? Mestre Canjiquinha com dele, mestre Valdemar com dele, João Pequeno com dele, Atanilo, 5 berimbau na roda e assim, os mestres antigos, bem antigos da velha guarda, tomando conta da roda. Um querendo cantar mais do que o outro, né? Mó barato. Eu achei, assim, foi uma semana de encontro no Circo Voador. Pô, que legal. E como foi pro senhor? O senhor jogou com essas grandes lendas da capoeira? Não, eu jogava com o pessoal mais novo. Eu era jovem, eu era a quinta corda azul, né? É um nível bem, bem médio. E a gente, só de estar ali, participando, ou participando assim, olhando os mestres jogarem, participando da roda de conversa, né? Acompanhando, né? Participando não, acompanhando os mestres, porque assim, era o dia todo, começava de manhã e terminava meia-noite, no Circo Voador ali na Fundição Progresso, na época. E aí todos os mestres que você pensar aí, do Brasil tava lá, desde o pessoal de Recife, Salvador, São Paulo, Minas Gerais,
O Brasil todo estava lá. E era o dia inteiro. E tinha roda também durante o dia, mas as rodas principais a gente não conseguia jogar. Uhum. A gente conseguia jogar assim, os mais novos nas rodas que acontecia durante o dia. Sim, sim. Aí tinha as rodas de apresentação e também todos os grupos de capoeira de cada estado faziam uma apresentação. Pô, que bacana. O grupo de Recife fazia sua apresentação, o grupo de Salvador, o grupo de São Paulo, grupo de Minas, e aí daí por diante. Era uma amostra cultural de Uma verdade. riqueza, um conteúdo muito grande para quem gosta de capoeira, e assim, foram os encontros que me encantaram. Tá, e na Acho verdade, que o Brasil todo, né? até hoje é falado, né, mestre? Foi esses dois encontros que marcaram mesmo a época. E fala uma coisa, desses grandes mestres, qual foi o mestre, assim, que o senhor falava assim: "Esse joga muito a capoeira"? Eu gostei muito do mestre Pinati, de São Paulo, porque ele era muito, na época ele já era muito idoso, e ele fazia coisas como por exemplo, o martelo rodado, com uma velocidade muito grande, com muita precisão. Ele girava um peão de mão que eu achava fantástico. O mestre Pinati, ele chegava, assim, na época ele já era bem idoso, Uhum. e jogava muita capoeira, mas também ouvi o mestre Valdemar cantar pessoalmente, mestre Ezequiel. Uhum. Teve muitos jogos bons dos velhos mestres, né? Mas quem me encantou muito foi, pela idade, foi o mestre Pinati de São Paulo. Acho que legal. E dos jogos, assim, aquele jogo, assim, entre os 2 grandes mestres que o senhor viu, assim, que o senhor fala: "Pô, esse jogo tá marcado na minha memória"? Um dos jogos, eu sou suspeito de falar porque eu fui criado dentro do grupo Senzala, né? Uhum. Então, era muito encantador ver o mestre Peixinho e o mestre Camisa jogar. Porque quando eu conheci o Peixinho e o Camisa, nessa época, eles estavam no auge deles e eram muito novos. Uhum. Camisa devia ter 26 anos, Peixinho 28, alguma coisa assim. Não chegava a 30 anos. Então eles estavam jogando muita capoeira. Puro suco. Muito bom mesmo de capoeira, um nível técnico muito alto, né? E a beleza da capoeira. Sim, que bacana. Então agora fala pra gente, mestre, quem são suas referências na capoeira? São muitas. São Vambora. muitas. Primeiro o meu mestre de capoeira, né? Que me ensinou a capoeira, que me criou praticamente, quando eu era bem jovem, na década de 80. Eu tinha 15 anos quando eu fui para o Rio, 14 anos, né? E eu tenho várias referências na capoeira, né? Gosto muito de Salvador, porque eu fui criado no Rio, então, para mim, a capoeira do Rio era muito comum. Uhum. Quando eu fui para Salvador, que eu conheci a velha guarda, porque eu tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro, e aí eu fui atrás de conhecer eles no ambiente deles, né? No habitat natural lá, fazendo as rodas, participando das rodas de festa de largo, ali da roda do Mercado Modelo, do Terreiro de Jesus. Fiz muita amizade e eu tenho como referência mestre Gagé, mestre americano. Gosto muito da capoeira do mestre King Kong de Salvador. É uma Uhum. pessoa que fica muito em Salvador, a gente não tem muito acesso, só se você for lá. Então, assim, eu gosto muito da capoeira, me identifico muito com a capoeira da Bahia, apesar de eu ser criado na capoeira do Tá Rio de do Rio. Janeiro. Legal, legal, bacana. E fala pra gente, assim, mestre, a respeito desse lance do senhor ter corrido essas grandes rodas, e fala pra gente qual foi a roda que as pernas tremeram, porque eu sei das suas histórias, mestre. Então teve uma roda que a perna tremeu antes de chegar lá. Então, praticamente a gente sempre tem aquela tensão, né? De tipo, pô, como é que vai ser? O que eu vou encontrar, né? Uhum, Mas quando eu morava no Rio, eu ia muito nas rodas do subúrbio, né? A gente chamava capoeira do subúrbio, porque tinha uhum, capoeira da Zona Sul e tinha capoeira do subúrbio. E tinha a roda do Mestre Nacional,
que foi a roda onde sempre se reunia os grandes capoeiristas do Rio de Janeiro, né? E aí eu jovem ainda, corda azul, participando dessas rodas, para mim foi uma experiência muito marcante, porque eu era muito jovem, muito novo, né? Uhum. E eu via os caras muito fortes, muito bom de capoeira, com a capoeira diferente do que eu estava acostumado a ver lá na academia do meu mestre, né? Era capoeira de diferente estilo e de forma de chutar, de atacar, de se defender diferente, né? Uhum. Aí eu conheci os grandes mestres, que foi o mestre Nacional, mestre Corvão, mestre Corvinho, na época, mestre Lencinho, mestre Martins, Paulinho Godoy. Quando eu Uhum. cheguei, aí eu fui, quem me levou foi o mestre Marrom, porque nós éramos todos alunos do mestre Peixinho, né? Uhum. O Marrom também era do grupo Senzala, formado pelo mestre Peixinho. E ele que levava, que ele morava no subúrbio, aí no final de semana sempre tinha batizado e roda para ir, né? Aí tinha mestre Pantera, mestre Beisola, essa galera do Rio de Janeiro das antigas, mestre Nacional que comandava a roda, né? Uhum. Mestre Medeiros, tinha também o Pará, mestre Pará, e esses eram as feras da capoeira carioca, né? Uhum. E o mestre Paulinho Godoy era o terror na época. Ele tinha um martelo que todo mundo tinha medo do martelo do Paulinho Godoy. Muito bom de capoeira. E a especialidade dele era acertar martelo, e era muito bom. Aí quando a gente chegava na roda, o Marrom falava, amendoim, ó, aquele ali é fulano, aquele ali é cicrano, aquele ali é beltrano, cuidado com aquele, esse aqui tem um martelo assim, esse aqui tem um martelo, ou um golpe assim, cuidado com a meia-lua desse, esse aqui ele é brigão, esse aqui é. Entendeu? Aí Aham. falava a especialidade. Essa roda era a roda que a gente ficava, né? Aquele respeito, não sei se era respeito, medo, ansiedade, era tudo ao mesmo tempo, né? Juntava tudo, né? Mas acabava que no final tudo se resolvia e todo mundo saía E feliz. já pensava na próxima, né? A capoeira dessa época é uma capoeira que você tinha que ser valentão mesmo, tinha que treinar bastante e ter disposição para entrar na roda. Sim. É a capoeira da época, né? E como o senhor tem olhado agora a capoeira daquela época para a capoeira de hoje? Como é que o senhor olha isso? Então, hoje a capoeira tem muito movimento até de floreio, movimentos difíceis você fala, pô, como é que esse cara está conseguindo fazer esse movimento? Eu me pergunto Essa isso galera, essa direto. Eu juventude, me né? pergunto isso direto. Eu falo, rapaz, eu achava que eu sabia fazer floreio, não sei nada. Então, para hoje a capoeira, do jeito que o pessoal joga, é uma beleza muito, muito acima do normal, né? O nível técnico, principalmente de floreio, de movimento, é impressionante. Mas eu acho também que tem o jogo jogado, que é aquele que a gente chama da old school, né? Que é a capoeira jogada mesmo, pernada, entrada, saída, a malícia do jogo. Eu acho que seria o ideal se tivesse essas duas. E geralmente quem domina essa não domina a outra, porque essa é da capoeira antiga, né? Da capoeira jogada mesmo, de quem correu roda, de saber o tempo do golpe, de saber a posição que você se encontra para poder surpreender seu adversário. E isso é o grande segredo da capoeira, né? Porque você vê que no jogo duro, você não existe oportunidade de você fazer floreio, de você, às Sim, vezes, fazer aquele jogo que você quer fazer. Você tem que fazer o jogo que é necessário. E o necessário é o básico. sim, verdade, muito verdade. Muito bacana. E fala pra gente, mestre, como foi para o senhor, se o senhor se recorda, fazer a sua primeira roda, ao seu comando? Não foi muito difícil, porque eu tinha já tinha, quando eu comecei a dar aula, eu comecei com a corda roxa, né? Já muito graduado. E aí, quando eu vim para Brasília, eu comecei a fazer o que eu via o meu mestre fazendo, o jeito de administrar a roda, de comandar a roda, né? A Uhum. forma de organizar os instrumentos, a forma de controlar na época o jogo duro entre os jogadores, né? Uhum. Hora de cantar, aqueles fundamentos, né? Pé de berimbau,
o canto, cada ritmo, um tipo de jogo. Não foi muito difícil, não, Pô. produzir isso. E o que levou o senhor a dar aula de capoeira? Ó, na época que eu conheci o mestre, que eu comecei a fazer capoeira, eu não me imaginava que eu ia me tornar um mestre de capoeira e viver da capoeira. As coisas foram acontecendo. Mas quando eu cheguei no Rio, que eu vi a capoeira que me encantou, vi o trabalho do mestre, tal. Aí o mestre falou, ele perguntou assim, ele tá de férias aí? Eu falei, tô de férias, não sei o quê, mas eu quero treinar aqui. Ele, é mesmo? Você vai sair de Brasília? Eu falei, eu tenho parentes aqui, morando no Rio, tô querendo treinar aqui, vim para cá treinar, porque eu gostei muito da capoeira. Quero me tornar um mestre de capoeira. Aí ele deu uma risada, porque o garoto, né, jovem, né, eu senti essa vontade. Falei, o quê? Eu vou ser mestre de capoeira. Coisa de adolescente, né? E acabou que eu me tornei mesmo mestre de capoeira, e estou na capoeira até hoje. E eu não me vejo aposentado dentro da minha profissão, porque eu acho que o capoeira não se aposenta. Ele vive a capoeira e assim, eu não sinto que é somente um trabalho. Eu sinto que é uma filosofia de vida, né? E se você não tiver amor pela arte, com a idade você vai sentindo as dificuldades que vêm da idade mesmo, né? A dificuldade de você continuar, o corpo não é da mesma forma, né? Você não corresponde mesmo da mesma forma. Então você vai pelo amor mesmo. Eu gosto muito de dar aula, de ver o aluno desenvolver, gosto de ensinar capoeira, de cantar, tocar berimbau, gosto de viajar pela capoeira, de falar sobre a capoeira. Eu vivo a capoeira 24 horas. Legal. E deixa eu falar, o senhor imaginou algum momento, assim, que o senhor seria uma referência da capoeira? E Brasília, a gente fala em Brasília, a gente fala mestre Amendoim, mestre Cal, mestre Tabosa, mestre Halil. O senhor imaginava que o senhor ia chegar a esse nível? Eu imaginava que eu ia chegar dentro desse nível, mas não fora do meu grupo de capoeira. Porque eu sou do tempo que cada um defendia a sua bandeira, defendia o seu grupo, queria ser melhor grupo do que o outro, né? E eu imaginava que essa guerra, que essa rivalidade nunca ia terminar. Eu achava que a gente ia ficar o tempo todo defendendo bandeira, e hoje eu vejo que as coisas mudaram demais, a capoeira mudou demais, o público é outro. A gente tem até que tomar cuidado para preservar os fundamentos da velha guarda e ser um zelador, um conservador da capoeira tradicional para não se perder, né? Sim, sim. A capoeira cresceu muito, mas a gente tem que ser zelador dessa capoeira. Eu fico vendo, assim, hoje, que você vai nos eventos, eu sou convidado para dar aula, fazer seminário, e geralmente tem pessoas de vários grupos diferentes, né? Os grupos estão trabalhando juntos, isso é muito bom. Sim. Antes eu tinha visto isso só na Europa, agora eu vejo isso aqui em Brasília também, na minha cidade. Sim. Eu achava que isso não ia chegar nunca aqui no Brasil, né? Porque na Europa tiveram a necessidade de se juntar para divulgar a capoeira, para fazer trabalho junto, e aí eu achava que isso era muito difícil, ou às vezes até impossível. E eu vejo que em Brasília agora, e no Brasil, as pessoas se juntam para fazer evento. Isso é muito bom. E a referência, como você me perguntou, antes eu era referência só dentro do meu grupo, né? Então eu comecei a ver que eu estava sendo referência na capoeira. Então aumentou a minha preocupação, a minha responsabilidade, né? Em relação a, poxa, eu sou referência, né? Então eu tenho que zelar mais até pela imagem do mestre, né? De comportamento, de trabalho, porque as pessoas esperam muito da gente, né? Então, quando você sente que você é referência na capoeira, não só do seu grupo, aumenta muito a responsabilidade. Sim, e uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente deixa de ser mestre do grupo porque a gente é mestre da capoeira. Onde a gente vai, a gente representa a capoeira, como o senhor acabou de falar aí. Então a gente dá uns passos pensando, opa, eu estou representando a capoeira. Se eu fizer coisa errada aqui, vai repercutir na capoeira. Pois é, quando eu senti isso,
né? Que as pessoas querem tirar foto, querem aprender música, querem pegar o endereço para visitar a sua escola. Você vê que é um tratamento bem sincero, né? Dos alunos, né? E também você vê os mestres de capoeira, às vezes, que você teve até problema, reconhecer o seu valor depois da maturidade, né? Sim. E você também, eu como capoeirista, como mestre de capoeira que tive problema dentro da capoeira com vários capoeiristas de jogo, né? Problema assim que eu falo Sim, de sim. jogo, Jogo duro. né? De disputa, de você também reconhecer o valor daquela pessoa e falar, pô, esse cara que foi muito bom de capoeira, esse cara me deu muito trabalho, a gente brigou muito, e você vê a pessoa olhando para você, apertando sua mão, falando com você, até com admiração, né? Sim. Tanto de um lado quanto do outro. Isso é muito bom, isso é uma evolução, isso é uma coisa muito, muito importante, que, como eu te falei, eu achava que a guerra Ia nunca iria acabar. acabar. Hoje a gente se reúne para fazer evento. Às vezes acontece uma coisa ou outra, mas é muito difícil. Sim. Mas dentro desse movimento todo que a gente está falando aí, teve alguma coisa que o senhor fez na capoeira que o senhor se arrependeu que não faria hoje para deixar de mensagem para essa nova geração? Não, não, não que eu me recorde assim, uma coisa que me fez sentir vergonha de fazer, alguma coisa assim. Eu sempre fui contra a covardia, nunca aceitei, nunca quis ficar em ambiente onde o forte batesse no fraco, fizesse covardia com criança, com pessoas de idade, com mulher. Eu acho que lutador tem que lutar com quem é de luta, brigar com quem é de briga, assim, né? Sim, sim, sim. Na forma mais vulgar de falar, né? Uhum. Mas eu sempre me preocupei em ser leal no jogo. Jogar capoeira, jogar duro com quem gosta de jogar duro, com quem tem condição, né? Com quem tem nível. Criança joga com criança, mulher joga com mulher, velho joga com velho. Todo mundo pode jogar entre si, mas com respeito e você saber que você está jogando ali com o iniciante, ou você está jogando com a criança, ou com a pessoa de idade, e você tem que ter o respeito. Pode acontecer de você se entender, de você errar? Pode. Ninguém tá livre disso. Né? Ou de você, de repente, fazer uma besteira porque você estava de cabeça quente, e depois você fala, poxa, eu me arrependo de ter feito isso. Mas graças a Deus, eu sempre me preocupei muito com isso, então eu sempre tomei cuidado em não errar dessa forma. Legal. Mas eu acho a covardia a pior coisa que tem. Sim. Agora fala uma coisa pra gente. Poxa, a gente tá na capoeira há muito tempo, a gente sempre viu pessoas, né, que veio de projeto social, poxa, vencer na vida. Qual olhar o senhor tem assim para o projeto social e a importância dele dentro da capoeira? Eu acho eu acho fantástico o trabalho social, porque você dá direção a quem precisa, a quem não tem um pai, às vezes, dentro de casa, ou tem um pai violento, ou não tem uma mãe, ou não tem oportunidade de pagar uma mensalidade dentro de um espaço fechado. Né? Então, o trabalho social, eu tenho um trabalho social aqui na periferia, em Brasília, que eu faço mesmo independente de recurso, de verba pública ou alguma coisa assim. Né? Até comecei esse trabalho com verba pública durante 3 meses, mas eu me apeguei tanto às crianças e a esse projeto que eu não consegui depois, não, talvez vai sair uma emenda ano que vem, aí não, vou parar o projeto, eu não consegui parar o projeto, então eu fui para ficar 3 meses de projeto, né? Porque o projeto ele tem início, meio e fim. Então começou bem, terminou o projeto e eu já tô no 3º ano fazendo e não consigo verba, mas também não estou preocupado, porque hoje também eu tenho mais condições de poder continuar o projeto independente de ajuda de alguém. E devolver para a capoeira que ela te deu, né? Isso, eu tenho esse sentimento, né? Poxa, tudo que eu tenho foi através da capoeira, tudo que eu sou. Consegui tudo através do meu trabalho com a capoeira. Então eu vou devolver para ela, acho que a palavra é justamente essa que você falou, devolver para a capoeira, né? E dar oportunidade que eu tive, né? Sim. Que eu tive. Sim, bacana, parabéns, mestre. E agora fala uma coisa pra gente, vamos lá.
o que que o senhor está achando dessa onda de mestre precoce? Porque hoje em dia na capoeira, o pessoal se forma mestre rápido demais. Então, na época do Grupo Senzala, lá no Rio, nós tínhamos 8 graduações. O mestre Peixinho sentiu a necessidade de aumentar para 16 graduações, de 8 para 16. Na época, ele explicou que o pessoal estava ficando bom de capoeira em habilidade, em nível de capoeira, de movimento, muito rápido, Uhum, porém não tinha maturidade. Ele se preocupava muito com isso. E ele falava assim, poxa, a gente tem 8 graduações, todo ano tem que fazer evento. E, dependendo da graduação, quanto mais alta a graduação, mais tempo você vai ficando na graduação. Não é que você tem que se graduar todo ano. uhum, Mas aí ele viu a necessidade de colocar mais 8 graduações, porque o pessoal estava com um nível muito bom de capoeira, nível técnico, porém sem maturidade, sem vivência na capoeira, né? Sem tempo. Aí uhum, ele criou essa graduação para não deixar de promover o aluno, uhum, de fazer evento, né? De não deixar o aluno muito tempo numa graduação, porque também isso é muito desanimador, né? Mas mesmo assim, eu mesmo sou um dos mestres que mais segura o aluno uhum, na graduação. E todas as vezes eu sempre explico para os alunos que o importante não é a graduação, o importante é o conhecimento. Não adianta você ter uma graduação alta com a capoeira pequena, sim, né? É melhor você ter até a graduação baixa com a capoeira grande, sim, né? Isso acho que em todas as modalidades. Então, assim, eu acho que isso sempre teve, porém, eu acho que a gente tem que se atentar, né, tomar cuidado para não deixar a graduação virar uma coisa banal, uhum, principalmente a graduação de mestre. Eu acho que você tem que apresentar o mínimo, né? Se sim, você puder apresentar o máximo, melhor. Mas você tem que apresentar o mínimo, que é saber da aula, saber os toques do berimbau, falar sobre a capoeira, a história da capoeira. Você saber dar aula para diferentes níveis de capoeira, né? uhum, Então, assim, tem que apresentar o mínimo para você se graduar. E sim, cada graduação a gente exigir, assim, por exemplo, na graduação azul do Grupo Senzala, o mestre, para a gente pegar a graduação azul, ele exigia que a gente soubesse no mínimo 3 toques de berimbau, tocar bem, cantar, cantar tocando berimbau, saber dar aula, saber jogar duro, saber fazer floreio e fazer o balão cinturado, que é a cintura desprezada do mestre Bimba. Nessa graduação azul, ele exigia isso. E assim, eu preservo isso até hoje, porque eu acho que é importante você saber fazer um balão cinturado, você saber jogar iuna, você saber jogar Angola, você saber jogar regional, você saber cantar, tocar, ser um capoeirista completo. A gente sempre foi em busca de ser um capoeirista completo, uhum, né? Para você poder amanhã, se você quiser trabalhar com capoeira, você apresentar a capoeira bem. Tá preparado para qualquer tipo de trabalho que você for fazer. sim. E é até interessante essa fala aí, porque que a gente fala, né, é interessante o pessoal poder explicar o que é a capoeira para quem não é capoeira, porque a grande maioria de capoeira joga capoeira e sabe falar de capoeira para capoeira, mas para as pessoas que não pratica capoeira, o pessoal tem uma dificuldade muito grande de falar da capoeira. Aham. E é importante você saber falar, você saber explicar, principalmente nessa época da década de 80, que a capoeira era muito marginalizada pela sociedade, era visto com maus olhos, né? Então você tinha que mostrar para o pai que o aluno queria, de repente, praticar a capoeira, entrar na sua escola, e o pai, às vezes, era contra. Eu cansei de adolescente levar o pai e o pai olhar e falar assim: o que você quer num ambiente desse? Olha essas pessoas.
E na época a gente jogava capoeira sem camisa e pé no chão. Era Sim, abadá e sem camisa, com o peito aberto, e cada um no seu estilo, né? sim, sim. E a capoeira sempre teve a galera que é a galera de diferentes níveis sociais, né? Tanto a Uhum, galera da periferia quanto a galera da Zona Sul, todo mundo se reúne na mesma escola, e cada um no seu estilo. E geralmente os pais ficavam muito preocupados. Isso aqui não é ambiente para você, olha só essas pessoas. Eu já vi várias mães, vários pais falando isso. uhum. Aí eu comecei a ter a necessidade, na época aqui em Brasília, de botar camisa em todo mundo, porque a gente, as pessoas vinham na minha escola para fazer capoeira e a gente estava lá de peito aberto, todo mundo suado, Uhum. Sim. numa roda de capoeira, né? Cada um com seu estilo diferente, tatuado, com dread, com a cabeça raspada, cada um no seu estilo. Uhum. E não é o estilo da sociedade, da elite, né? Uhum. E quando eu comecei a dar aula em Brasília, eu comecei a trabalhar primeiro nos grandes bairros, onde tinha as grandes academias, onde tinha é, escolas, faculdades e pessoas que, de repente, eu consegui me ajudar pagando a minha mensalidade. Então, eu queria vender a capoeira primeiro para essas pessoas, Uhum. para depois, um dia, poder fazer um trabalho social. Pô, legal. E fala Então, eu uma, tive que mudar, né, o jeito de trabalhar. sim, e fala uma coisa, o senhor sofreu muito preconceito, racismo? Com certeza, até hoje, mas naquela época era muito, né? Porque a capoeira ela é vista com maus olhos. Quando a Uhum. gente fazia roda na rua, a polícia parava para, né, para acabar com a roda. Você não pode fazer isso aqui. E sempre teve uma resistência em relação a isso, porque é, é, nos bairros que a sociedade tinha mais dinheiro, tinham mais resistência. Uhum. Tipo assim, isso aqui não é ambiente para você fazer esse tipo de manifestação ou esse tipo de coisa, né? Uhum. Vai fazer roda lá para a periferia, que não é lugar de você fazer isso, não. Os policiais falavam isso para mim, Sim. né? E eu queria fazer justamente nesses ambientes, para agregar mais, para conquistar mais alunos, né? Para poder trabalhar, para ter mais aluno, né? A nível de divulgação. Então eu comecei a me preocupar muito com a imagem da capoeira, né? Botar a camisa branca, botar um abadá branco. Às vezes a roda de rua, que era a roda de rua tradicional, todo mundo sem Uhum. camisa, de malha ou qualquer roupa, eu comecei a fazer a roda de rua. Às vezes eu fazia dessa forma, porque os alunos gostavam muito, né? Uhum. Mais liberdade, mas às vezes também fazia uma roda para divulgar o trabalho com a preocupado em uniformizar todo mundo para ter uma aparência mais aceitável, né, nos olhos da sociedade. E aí as coisas foram mudando, foram melhorando, as pessoas foram chegando e a gente lutando mais contra esse preconceito, né, Uhum. de ter uma roupa limpa, de ter um ambiente onde não saía briga, onde o filho de alguém não ia sair machucado, onde não ia ter aquela violência que tinha antes. Uhum. Então, eu acho que a necessidade de você preservar o trabalho, também ganhar o dinheiro da capoeira, Uhum. a gente teve que mudar o jeito, né, de apresentar a capoeira e zelar pelo ambiente da capoeira. Pô, que legal, que legal. Então vamos lá, mestre. Agora todo o movimento está voltado para a competição. Como o senhor tem visto esse movimento aí na capoeira? Então, eu acho muito bom a capoeira também ter competição, ter campeonato. Uhum. Só que eu às vezes me preocupo, por exemplo, qual é a visão que esse adolescente, qual é a referência que esse adolescente vai ter em relação ao super-herói dele, que na época os meus super-heróis era a velha guarda, o velho mestre da capoeira. E me inspirava e queria ser, né? Eu quero Uhum. ser igual aquele mestre de capoeira lá, aquele mestre antigo, né? Você Uhum. conhecia a história do mestre, mesmo se ele já não tivesse mais jogando a capoeira que jogava, mas ele teve uma história que te inspirou, Sim. né? E, de repente, o campeonato, de repente, quem vai ganhar o campeonato, quem vai ser o personagem, quem vai ser o super-herói, é aquele menino que tem 5 anos de capoeira, que dá salto mortal, que chuta rápido, que naquele momento ele se apresenta ali no palco e ele sai como campeão.
A minha preocupação é ele passar a ser referência, que também não é ruim, né? Mas eu penso assim, que ele tem que passar a ser referência só na competição. Que a gente tem que ter a referência, os grandes zeladores da capoeira, aqueles desbravadores que é a velha guarda, que fizeram, que cuida da nossa ancestralidade, da nossa cultura, que não é que a capoeira, quando ela vai para a competição, eu acho legal, mas ela não se resume na competição. Sim. É uma filosofia de vida. Então, o que a gente tem que passar para a nova geração? É a capoeira como filosofia, a capoeira como, como cultura, como esporte, como lazer, como, como luta também, né? Então, assim, a capoeira é uma arte que engloba várias artes numa só. Então, assim, eu não vejo problema em a capoeira ter competição. Eu não vejo problema em a capoeira fazer parte de um teatro, em fazer parte de uma dança, em fazer parte de um esquema musical, dessa parte cultural. A capoeira é tudo isso. Então, por que não também competição? Né? Eu participei de alguns eventos do Volta ao Mundo Bamba, né? Eu vi muita gente voltando a treinar com aquela garra, né? Porque antigamente, as pessoas na década de 80, que a capoeira era violenta, as pessoas treinavam muito com medo de apanhar na roda. Eu mesmo, eu falo por mim. Eu falava, poxa, eu tenho que treinar muito, porque senão eu vou chegar na roda, eu vou apanhar. Ou não jogava, né? Ou não jogar. Então, assim, poxa, ou você treina muito, né? Para se preparar para o final de semana aí para um batizado, que você vai encontrar vários capoeiristas bons. E hoje a competição também está trazendo isso. Mas a minha única preocupação é essa: é mudar a referência para o campeão. Uma das coisas também que me preocupou agora no Volta ao Mundo Bamba 9, que eu vi assim, por exemplo, tinha um grupo de atletas que começaram a levar o seu corner, que é o seu mestre, o seu corner, né, que é o seu mestre, para ficar na hora da competição, ficar no corner. Agora eles já estão mudando isso. Já está falando, não, tem que ter um coach. E o coach não tem que ser o mestre. Né? Então, poxa, o mestre vai começando a não ser mais a referência ou não ser mais requisitado pelo próprio aluno. Então, isso é uma das coisas que me preocupa, entende? Sim. É um ponto de vista a ser analisado, sim. Sim. Legal. E fala pra gente, tá falando sobre o mestre, sobre a importância do mestre. Tem algum conselho que seu mestre lhe deu, que você usa ele até hoje, que possa deixar de mensagem para a nova geração? Teve vários. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula, que eu falei que eu queria viver de capoeira, ele viu que realmente eu queria viver de capoeira. Uma das coisas que ele sempre falava, olha, o aluno não é nosso. O aluno é igual um filho que você cria para o mundo. E você vai ter muita decepção na sua vida, principalmente com o aluno. Né? Aquele aluno, às vezes, que você mais gosta, ele vai, às vezes, entrar em outro grupo de capoeira ou te abandonar. Você vai preparar ele, mas você não prepara ele para você, o seu grupo. É muito bom se ele tiver essa gratidão, né? E continuar com você, porque ele vai continuar o seu legado, né? Porque o aluno te representa, principalmente quando ele é bom. Quando o filho é bom, todo mundo quer ser pai, né? Então, assim, o mestre sempre falava, olha, faça pela capoeira. E outra coisa, não deixe de fazer também, independente de se amanhã ele vai virar as costas para você ou não, né? Procura separar o seu sentimento de pai, né, de meu aluno, esse é meu graduado, esse é o meu contramestre, né? Eu vejo muita gente falando isso, aí eu lembro do mestre. Cara, nada é seu. Você tem que fazer pela capoeira e faz porque você gosta de dar aula, faz por amor, faz porque você tem que fazer e dar o seu melhor, tá? Mas não se acha dono. Fique sempre preparado para perder o que não é seu.
Então, assim, o conselho que eu dou para quem está começando a dar aula é que tem que fazer pela capoeira. E tem que fazer porque você gosta de fazer, tem que estar na capoeira porque você ama, porque você gosta, e você não pode deixar de treinar, não pode deixar a idade também ser um obstáculo para você, porque você chega na roda de capoeira, você vê gente de todas as idades, Sim, né? sim, Então, assim, sempre se superar. Eu acho que a luta é a gente contra a gente mesmo, sim. né? Contra os nossos traumas, os nossos fantasmas, sei lá, as nossas inseguranças, né? Todo dia que eu acordo, eu fico pensando em treinar mais, mesmo o corpo não aguentando, né? Ou a mente, às vezes a gente tem mais problema com o psicológico do que com o físico, ou às vezes é o físico, né? Uhum. Porque quando você fica naquela luta, né? De tipo, poxa, hoje tem treino, hoje eu tenho que treinar, poxa, eu tenho que ir na roda, vai ter evento final de semana, então você tem que passar a semana inteira treinando, dentro das suas limitações, que vai vindo as lesões, né? Uhum. Como eu falei, vem a idade, o corpo já não responde da mesma forma, né? Aí você tem que A mente manda, mas o corpo não obedece. não obedece, né? Ou às vezes você fica na dúvida de ir treinar, porque você tem que encontrar força e vontade, né? Por causa do psicológico. E é isso, é sempre se superar e sempre estar treinando e nunca colocar desculpa na idade. Que bacana, mestre, que bacana. E vamos lá, mestre, dentro disso daí, na visão do senhor, o que é ser um mestre de capoeira? Primeira coisa é ser um zelador da nossa cultura, ser um zelador da nossa ancestralidade. Então, assim, eu acho que quando você recebe um título, um reconhecimento, você começa a caminhada para você se encontrar como mestre de capoeira. Uhum. Então, assim, é muita responsabilidade, porque passa a ser referência, né? Não só como jogador de capoeira, né? Porque quando você se torna um mestre de capoeira, você já está perdendo aquele vigor de jogador, Uhum. né? Você começa a encontrar elementos dentro da capoeira para você continuar. Você tem que encontrar esses elementos. Os elementos é o quê? Uma boa ladainha, uma boa roda, com um bom axé, para você ter vontade de jogar capoeira e você falar, poxa, estou me sentindo É uma um menino, criança. porque essa roda tá tão boa que você até começa a se surpreender, aí você começa a ver o lado espiritual da capoeira, Uhum. né? Você começa a procurar qualidade Uhum. nos instrumentos, qualidade nos jogadores, escolher quem você quer jogar, não pelo fato de, poxa, eu tô escolhendo porque eu tô evitando certos capoeiristas que são bons. Não, pelo contrário. Eu tô escolhendo jogar com quem sabe jogar capoeira e vai me acrescentar dentro do meu jogo, dentro do meu conhecimento. Eu vou trocar informações com esse cara que é bamba, mas não mais aquela disputa de quem é o melhor de luta, não. Uhum. Quem tem o conhecimento dentro do jogo da capoeira, né? Então, assim, eu acho que a gente começa. Você, quando se torna um mestre de capoeira, você começa a ser mais seletivo e mais exigente, Uhum. né? Não é toda roda que você sente vontade de jogar, não é todo canto que te encanta, né? Não é todo toque de berimbau que você sente que está dentro da harmonia da roda. Então, assim, eu acho que o mestre de capoeira, ele é um zelador da capoeira, ele é um representante, né? Ele é o embaixador da capoeira. Eu vejo isso porque quando a gente sai, por exemplo, quando eu saio daqui do Brasil para fazer trabalho fora, né? Eu me sinto na obrigação de ser um embaixador mesmo, de o que eu vou mostrar lá para essas pessoas que estão me convidando. Uhum. Então eu estou representando a cultura do meu país, a cultura que eu me dediquei, dos meus ancestrais, e eu tenho que cuidar disso e trabalhar na íntegra, né? Da forma melhor que eu puder, né? Porque quem lutou, quem desbravou, quem resistiu foi o meu povo, os meus ancestrais.
né? Uhum. Então eu tenho a obrigação de preservar isso. E eu me preocupo muito com a capoeira quando se envolve na religião, Uhum. porque existe uma ancestralidade, né? Existe eu me sinto cobrado pelo meu povo, né? Uhum. Afro-brasileiro. A capoeira é afro-brasileira. Então, eu acho que tem um lado espiritual muito forte, que quando a gente leva para outras religiões, ou leva para qualquer religião, é uma coisa muito complicada. Porque quando você leva para a religião, você limita, né? Uhum. A um tipo de público que é daquela religião. E Sim. a capoeira é para todo mundo, ela foi criada para todo mundo, né? E foi Uhum. criada justamente para libertar, né? Uhum. Então eu sinto muito a obrigação de, não, peraí, a capoeira indo para a religião, ela é modificada, ela não tem que ser modificada nesse sentido, ela Sim. tem que ser preservada. Então me preocupo muito com o rumo que ela pode tomar, com os fundamentos, né, Uhum. da capoeira que os mestres deixaram pra gente. Ó, meu filho, o berimbau é assim, o atabaque é assim, isso pode, isso não pode, isso aqui tá errado, Sim. né? Esse canto tem a hora certa de sair do pé do berimbau. O mais velho começa uma ladainha, você tem que voltar pro pé do berimbau para ouvir a história que o mestre está contando Uhum. através da ladainha. Tem todo um fundamento, né? O berimbau está chamando, os mais velhos passam os instrumentos, os mais novos passam os instrumentos para os mais velhos. Né? Eu trago muito aqui nos meus eventos, muito pessoal de Salvador, da Bahia, da velha guarda. Uhum. E eu vejo que, às vezes, mesmo aquele mestre sendo velho, quando chega um mais velho, ele oferece a roda. Mesmo o evento sendo meu, eu deixo o fundamento falar por si, né? Sim. O evento eu estou organizando, mas os mestres são mais velhos do que eu. Mestre, aí eu tenho que falar, mestre, a roda é do senhor, mestre. Como é que o senhor quer fazer aí? Fica à vontade. Não, meu filho, como você quer que eu faça? Não, eu quero que o senhor faça do jeito que o senhor. Estou trazendo o senhor para justamente o senhor fazer do jeito que o senhor faz lá. Que legal. Ah, meu filho, muito obrigado. Aí quando chega um mestre mais velho, eu vejo também o respeito daquele mestre que já é antigo, ter o mesmo respeito para aquele mestre mais antigo ainda. Esses fundamentos têm que ser preservados. Sim. Sim, sim, muito bacana. Então fala pra gente, dentro disso tudo aí, qual é a responsabilidade do mestre dentro da roda de capoeira? É zelar pela roda. Por exemplo, não deixar acontecer covardia, principalmente, né? O jogo da capoeira, mesmo que você que tem aquela disputa de jogo duro, tem que ser leal. Uhum. Não pode ser desproporcional, né? Porque assim como na vida, né? Eu não posso te dar um tapa, você me dá um tiro porque eu te dei um tapa. É desproporcional, né? Então, assim, no jogo a gente vê muito isso no jogo da capoeira. Às vezes você leva uma queda, você já perde a cabeça e quer matar a pessoa, às vezes com um golpe de capoeira, com a queda, ou sei lá, porque você levou uma queda, mas você não respondeu na mesma proporção. Então, eu acho que as coisas têm que ser na mesma proporção. E quem tem que zelar por isso é o mestre. O mestre tem o comando da capoeira. Ele não tem só o título, eu sou mestre e acabou. Né? Ele tem que ter o comando de quem está jogando, tem que estar atento o tempo todo para cuidar da roda, desde a criança, do iniciante ao mais antigo, mais velho, né? Uhum. E perceber o momento onde pode ter um conflito, ele pode evitar o conflito, né? Ele pode resolver também o conflito, botar os dois para jogar. Uhum. Porque às vezes acontece do mestre, de um graduado se desentender com o outro e o mestre fazer ele assumir ali o que assumir dentro do jogo o que ele fez, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é a hora que as pessoas estão desentendendo, tem que ter um mestre para chegar e falar, não, volta pro jogo, você vai jogar, você não chutou o rapaz? Vai agora jogar.
né? Então, assim, ah, não, mas eu não quero mais, não. Mas peraí, é você e ele. Ninguém vai entrar mais. Então, assim, quando você passa a responsabilidade para os dois jogadores, às vezes eles vão até se respeitar mais do que você ficar tentando amenizar, separar. Por exemplo, na Roda da República, que teve aquele problema lá com o Tito, com o Sabará, eu achava que eles tinham que voltar pro jogo, a minha opinião. Uhum. Voltar pro jogo mesmo, ó, peraí. O jogo é dos dois, volta pro jogo e joga capoeira. O que vai acontecer é entre eles. Sim, E eles vão ver o limite de dar a mão e falar, não quero mais. Não é as pessoas em volta. As pessoas em volta têm que deixar o comando do mestre. O mestre que está dando aula ali, que está comandando a roda, tem que parar e falar, epa, peraí, volta pro jogo. Porque senão a confusão passa a ser generalizada. Uma coisa que é para os dois resolver, acaba que generaliza. sim. Eu resolvi muito conflito dentro da minha academia, ou em alguns eventos que eu estava fazendo, com outros capoeiristas de outros grupos, botando os dois para voltar a jogar. Não, volta pro jogo. O jogo é deles. Não, ninguém se mete. O jogo é dos dois. Só eles dois podem resolver. Sim. Ah, não quero jogar mais. Então tudo bem, não joga mais. Mas já resolveu. Mas resolveu. Porque senão passa pra rua. Aí quando passa pra rua, aqui em Brasília foi um dos piores lugares, eu posso te falar isso, Uhum. né? Quando passa pra rua, a briga fica na rua, fica na discoteca, não, na boate, fica na porta da escola, fica em qualquer lugar que as pessoas se encontrarem. Sim. Então é assim, problema de capoeira tem que resolver dentro da roda de capoeira. Ao menos na época era assim, eu aprendi assim. Sim, com certeza. Então vamos lá, mestre. Qual foi sua maior realização na capoeira e o seu momento mais difícil dentro dela? Beijo, Maria. Duas perguntas. Bom, o momento mais difícil foi eu alugar um espaço no bairro Nobre aqui de Brasília, arriscando se eu ia ter o dinheiro para pagar o aluguel, porque eu inventei, antes eu dava aula em vários lugares, em escola, em academias, Uhum. de ginástica e tal, não sei o quê, ganhando 40% dos alunos, porcentagem, né? De cada aluno. Então eu comecei assim. Aí eu vi a necessidade de ter um espaço meu, um espaço físico, aonde eu achava que se eu tivesse, porque eu dava aula sempre nos piores horários, eles davam para capoeira, aquele horário que ninguém queria, era o horário que eu pegava para dar aula nas academias, porque existiam outras modalidades que tinham preferência, né? E a capoeira às vezes entrava dentro da academia, mas entrava assim, como tipo assim, ó, tem esse horário aí, 8h30 da noite, que ninguém quer, você quer? 8h30 às 10? Ah, eu quero. Ah, eu tenho horário de meio-dia. De meio-dia a uma aqui não tem nada. O pessoal, é hora de almoço, você quer esse horário? Tá, eu tenho então assim, ó, a gente pegava... Aí eu tive a ideia de ter um espaço meu onde eu podia dar aula de manhã, de tarde e de noite. Mas quando eu fui abrir a primeira escola de capoeira, eu tinha que alugar um espaço, tinha que ter 2 fiadores que tivessem imóveis em Brasília, e para mim foi o maior desafio. E aí eu chamei um tio meu para ser meu fiador, ele falou, rapaz, você é maluco? Capoeira? Você acha que eu vou botar meu nome aí, você não vai conseguir pagar nem a conta de água. Eu falei, porra, que isso, você é meu tio, pô, você em vez de me ajudar e tal. Aí arrumei um outro tio que falou, não, rapaz, vou te ajudar sim. Vou te ajudar e você vai conseguir. Totalmente diferente. E eu consegui e fiquei por 25 anos com o meu espaço. Que maravilha. E foi das minhas maiores dificuldades. E a outra pergunta é, a minha Uma realização. maior realização foi eu comprar a minha casa, investir o dinheiro que eu ganhei na capoeira a vida inteira, né? Hoje eu tenho aluguéis, né? Que eu consegui
através da capoeira e é como se fosse uma aposentadoria, né? Porque o capoeirista ele não tem aposentadoria, como eu falei para você mais cedo. Aí eu pensei assim, pô, eu vou mexer com imóvel, né? Vou investir o meu dinheiro com isso. E aí uma das maiores conquistas foi essa, né? Eu poder ter um teto, né? Poder ter uma renda mensal para escolher aonde eu quero ir, ou se eu quero ir ou não, em evento de capoeira ou não. Não ficar só dependendo dos altos e baixos da capoeira, né? Mas graças a Deus nunca faltou. Sempre tive aluno, desde de 1986 dou aula até hoje, são mais de ano que vem faz 40 anos de aula. Tenho alunos que começaram comigo criança, hoje leva seus netos, leva seus filhos, né, para capoeira. Já estou na terceira geração, dando aula já para a terceira geração, né, de netos de alunos meus, né, estou dando aula. Legal. E para mim é uma conquista também ter viajado vários países, fazendo a capoeira da forma que a gente gosta, né? Ensinando a capoeira, sendo reconhecido como profissional, porque às vezes até em outra profissão você não tem reconhecimento, mas quando você sai do Brasil com a capoeira, você continua sendo profissional da capoeira, Legal. né? Porque é uma modalidade extraordinária, né? Então eles reconhecem isso. E aí você se sente valorizado, né? Pô, que bacana. Então essa, para mim, é uma das maiores conquistas. Legal, parabéns. Agora fala pra gente, mestre, o que a capoeira representa na sua vida? Tudo. Capoeira é o ar que eu respiro, é minha filosofia de vida. Às vezes, hoje não mais, porque a minha família, né, sempre me vê treinando capoeira sozinho, aqui no meu espaço. Eu tenho uma academia aqui em casa, né, um espaço que eu montei para isso, né, para treinar capoeira. Eu treino capoeira final de semana, capoeira quando eu não estou em evento, estou treinando capoeira todos os dias, fazendo musculação, faço jiu-jitsu, né, capoeira. Sempre tive vontade de aprender jiu-jitsu, mas nunca em função de usar isso na capoeira. Pelo contrário, eu sou contra você pegar, aprender uma modalidade e vir surpreender as pessoas com outra modalidade e misturar, né? Mas é porque eu sempre gostei mesmo de treinar, né? Treinei boxe, hoje pratico jiu-jitsu, mas sempre o meu carro-chefe é a capoeira. O mestre de jiu-jitsu até fala, pô, você não veio ontem? Eu falei, ontem eu estava na capoeira. Não consigo treinar duas modalidades no mesmo dia. E se for entre a capoeira e jiu-jitsu, é a capoeira, porque eu trabalho com capoeira, consegui tudo na minha vida com capoeira, então a minha vida é essa. Então a capoeira para mim é a filosofia de vida, né? Constituí a minha família através da capoeira, conheci minha esposa na capoeira, né? Estou com ela até hoje, temos 2 filhos, tenho uma filha que faz capoeira, que é apaixonada pela capoeira, tem um filho também que não quer saber de capoeira, mas gosta de jiu-jitsu, gosta de wrestling, mas está no esporte, né? Estando no esporte, para mim, eu acho que é o que vale. Sim. Mas a capoeira, para mim, é isso, é filosofia de vida. Que bacana. Então, fala Quero morrer fazendo capoeira, praticando capoeira. Maravilha, maravilha. Tem alguma coisa que o senhor não realizou na capoeira e tenha vontade de realizar ainda? Sim, eu penso em ter um centro de treinamento onde eu possa receber pessoas do mundo inteiro, né? Eu vejo aqui eu acompanho muito o mestre Camisa lá na fazenda dele, eu acho um espetáculo. Ele montou um centro de treinamento lá, onde ele fez também alguns museus de alguns mestres, né? Sim, sim. E ele agora convidou capoeirista do mundo inteiro para ir lá visitar. Eu acho um espetáculo. Mas ele sempre, nesse evento de 1984, ele falava já que ele queria comprar uma fazenda e fazer um centro de treinamento, que ele não queria morrer igual o mestre Bima, igual o mestre Pastinha e tal, não sei o quê, porque a gente, naquela época, se preocupava muito com os mestres de capoeira e não tomar o mesmo caminho de não ter reconhecimento, de não ter a mesma vida que eles tiveram, não em relação à capoeira, mas em não conseguir, às vezes, o reconhecimento que deveria, né?
para se manter suas escolas, né? Você vê que Mestre Bimba saiu da Bahia e veio para Goiânia porque não conseguiu manter a academia dele. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente se preocupava muito com isso. Então, o meu sonho é isso, é ter um centro de treinamento onde eu possa fazer os eventos, onde eu possa abrigar os capoeiristas que vêm de outros estados, de outros países, né? Uma estrutura para a capoeira. Legal, É um legal. sonho, né? Sim, bacana. É um sonho. Vai se tornar realidade. E falar Se Deus nisso quiser. daí, o mestre Camisa deu certeza que vai vir aqui dar entrevista e vai poder trazer essa trajetória dele toda para capoeira também aqui. Pois é, eu vejo que ele está sempre aí no programa, né, fazendo. E é muito legal, porque é inspiração para a gente, né? Sim, Porque sim. a gente é de uma geração antes, ele é de uma geração antes, então é só essas pessoas que espelham a gente, né? Que a gente tem como referência. Os mais velhos, né? Sim, sim, Mesmo todo mundo sendo mestre, existem os mestres mais velhos. sim. Bacana. Mestre, deixa uma mensagem para a capoeira. Então, não deixem vocês, capoeiristas, que jogam muito a capoeira, que estão treinando muito, estão comendo capoeira, estão nas competições, não deixa de reconhecer o seu mestre. Não seja ingrato. Porque aquele que acreditou em você quando você não tinha nada, quando você não era nada, quando ninguém acreditava ou ninguém queria dar oportunidade, foi ele que te deu a oportunidade para você chegar onde você chegou. Mesmo com mérito seu, com todo o seu esforço, você teve um pai, você teve um mestre que te deu a direção e te mostrou o caminho. E isso vale ouro, né? Talvez você não estaria onde você está se você não tivesse essa referência. E essa referência é muito importante você preservar, porque amanhã você também vai ser uma referência. Se você não for grato, você também vai, com certeza, pagar pela sua ingratidão. Você tem que ser exemplo para os seus alunos. Você que dá aula, você tem que zelar pela capoeira. Né? Você tem que se preocupar com a capoeira como um todo. Encantar bem, tocar bem, ter sentimento, ter lealdade, né? Ser contra a covardia. Ah, mas não é comigo, não, mas você é responsável. Você não é mestre? Então você é responsável em ir lá separar, em cuidar, em não deixar as pessoas fazerem da forma que querem fazerem. Então, assim, eu acho que tem que zelar mesmo pela capoeira. A responsabilidade é nossa. Nós temos que zelar pela capoeira. E ser grato. E não esquecer que lá na Bahia, se você for lá agora, você vai ver os mestres de capoeira, às vezes, sem nenhum aluno. Você chega ali no Forte de Santo Antônio, mestre, e você vê os mestres na porta da academia com a cadeira, sentado sozinho. Sempre quando eu vou em Salvador, eu vejo lá mestre Boca Rica, mestre Curió, os mestres ali do Forte de Santo Antônio, que tem as suas escolas, às vezes sozinho, olhando para o tempo, esperando o aluno chegar. E às vezes, quando chega, é aluno de fora, que vem fazer uma aula e pagar uma aula avulsa para o mestre, ou pagar uma semana ou um mês. Mas os daqui mesmo, às vezes até vira as costas e esquece até que o mestre está lá. Mas foi ali que ele começou. Então, quem é que vai alimentar o espírito do mestre para ele continuar? Então, acho que a gente tem que começar a olhar mais, ter um olhar mais carinhoso com os mestres, né? Com os mestres velhos que fizeram pela capoeira e cuidaram da capoeira. A gente que tem que estar cuidando agora, mas a gente tem que cuidar deles também. Bacana, mestre. Mestre, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível. Que Deus lhe dê saúde, proteção para continuar a realizar seu sonho aí. E mais uma vez, muito obrigado por fazer parte aqui no Vem Pra Roda. Mestre Guga, eu queria agradecer a oportunidade, te dar parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo com a capoeira. A gente precisa de divulgar o nosso trabalho, de ser visto. E esse trabalho que você faz de resgatar aí a história de cada mestre para não deixar, para ser referência e não deixar cair no esquecimento, é muito bom para a capoeira, muito bom para a gente, né? A gente poder expressar o nosso sentimento, expressar o que é importante para a gente como capoeirista.
divulgar o nosso trabalho, né? E que você também tenha, que Deus te dê muita saúde, que você continue fazendo ainda mais pela nossa capoeira. Te agradeço imensamente. Amém, obrigado. Galera, Mestre Amendoim fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para a capoeira.